primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Sociedade Paulista de Infectologia. É um tema que eu gosto muito e tenho interesse desde a minha residência, graças ao Edson Manrique, que trabalha no grupo, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central, que ele gostava muito desse assunto e a gente sempre brincava, quando vamos ter métodos para fazer o diagnóstico? Então, atualmente houve a mudança da taxonomia, Clostridioides difficile, em vez de Clostridio difficile. Eu vou comentar, então, sobre a microbiologia, epidemiologia, diagnóstico, visão crítica dos guias americanos e europeus, tratamento e novidades. A primeira questão é essa da mudança da taxonomia. Então, só para mostrar para vocês, isso aconteceu em 2015, e existe um tempo para que a literatura e também a comunidade científica internacional aceite que ainda utilize um nome antigo. Então, esse prazo está praticamente expirado e na própria homepage do CDC já está escrita a nova taxonomia. Tá? Então, aqui é o CDC mostrando que devemos agora, por um período, podemos chamar pelas duas taxonomias, mas depois, a partir desse ano, o ideal é que já comecemos a chamar de Clostridioides difficile. Então, é um bacilo gram positivo, anaeróbio, com formas de esporos e produz toxinas. Existem cepas clínicas tipo 1, que tem a expressão do gene A e B, o tipo 2 do B, e a mais rara é só do A. Por que isso é importante? Porque no diagnóstico existe, principalmente na detecção do PCR, alguns PCRs que detectam só o B e poucos que detectam as duas atualmente. E no passado, o método de ELISA era o contrário. Detectava apenas a toxina A, depois passou a detectar a toxina B e atualmente detecta as duas toxinas. E a NAP1, que tem 2 genes adicionais, tem toxina binária e um fenótipo de resistência à quinolona, que eu vou mostrar os dados do Brasil, é bem diferente quando comparado aqui com os dados nacionais. Essa cepa, a NAP1, pode ter uma mutação no gene TCD-C, que aumenta a expressão das toxinas, levando ao aumento em até 10 vezes da toxina A e até mais de 23 vezes da toxina B, o que pode explicar a gravidade dos casos quando causados pela essa cepa, que é a NAP1, e tem alguns ribotipos característicos que eu vou mostrar a seguir. Então, o aumento da incidência dessa cepa, que geralmente ela pertence a 2 ribotipos, o 27 e o 78, pela análise molecular, levou ao aumento da mortalidade e gravidade de casos na Europa, Ásia e Canadá, e Estados Unidos a partir do ano 2000, com a produção de toxina binária, maior virulência, e grande parte dessas cepas são resistentes à fluoquinolona, mais de 70% delas, o que faz com que o uso prévio de quinolona seja um importante fator de risco para a infecção e doença por essas cepas mais virulentas. E 30% delas pan-resistentes. Isso também é importante porque o guideline americano vai indicar, que eu vou mostrar no final, especificamente uma classe de drogas, exatamente porque nos Estados Unidos tem cepas resistentes a várias classes de antibióticos. Uma maior capacidade de esporulação e menor eficácia no tratamento com metronidazol, que é a droga que geralmente nós usamos nos países aqui da América do Sul, com concentração inibitória mínima mais elevada. O que acontece, então, aqui no Brasil do C. difficile? No Brasil, existem poucos relatos e pouca publicação na literatura, surtos no Rio de Janeiro, em alguns hospitais, mostrando 2 ribotipos diferentes daqueles ribotipos que são mais virulentos, que são o 27 ou 78, e alguns poucos trabalhos que realizaram teste de sensibilidade mostram que as cepas que circulam no Brasil são sensíveis a metronidazol e vancomicina. Um novo ribotipo detectado no Ceará tem um grupo muito forte da Universidade Federal, lá do Ceará, que, por sinal, na próxima semana acontecerá um congresso internacional com pessoas de vários locais do mundo discutindo Clostridio, que eu vou participar também. Identificou um novo tipo de cepa lá no Ceará, que é o ST41.
e isolados do Ceará pertence a esse ribotipo 014. Aqui é só para mostrar a biologia molecular, mostrando aqui no caso do surto no Rio de Janeiro, que pela eletroforese em campo pulsátil, mostrando que as cepas eram exatamente iguais, o que mostrava a transmissão desse ribotipo 33 em hospitais no Rio de Janeiro. Estudos mais recentes agora do ano passado novamente evidenciam que nós não temos, até o momento, descrição em surtos ou em alta endemicidade dos ribotipos mais virulentos. Estudo de Minas Gerais, com 110 pacientes, detectou presença de toxina binária em apenas 8 casos, não detectou o ribotipo 27 e 78 e mostrou o ST42 como o mais frequente nos isolados de lá. E também, no final do ano passado, um estudo que depois tem um outro trabalho que eu vou mostrar deste ano, que foi um estudo de prevalência em vários hospitais lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Santa Catarina, eles mostraram apenas um caso em Porto Alegre com esse ribotipo 27. Então, o que esses dados mostram? Mostram que nós começamos a pesquisar mais aqui na nossa realidade de 3 anos para cá, e até agora só houve a identificação de um caso de ribotipo 27 mais virulento. Esse mesmo grupo que aqui o professor Eduardo Medeiros participou desse estudo, e esse agora um trabalho publicado em abril, foi esse estudo, então, de prevalência pontual de 8 hospitais universitários, incluindo hospitais de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, em que eles avaliaram mais de 6.000 pacientes, encontraram 24 diarreias por 1.000 pacientes e 19 casos de Clostridioides difficile, sendo, então, 3 casos por 1.000 pacientes dias. E, na análise multivariada, eles encontraram que exposição à quinolona foi o único fator de risco para doença por C. difficile. Esse é um estudo nosso aqui, também multicêntrico, que é a tese de doutorado da Eveline Girão, em que nós ainda não terminamos, devemos acabar a inclusão dos casos agora, no mês de junho, que de abril de 2018 a abril de 2019, foi apresentado no Equimig esse dado. Nós avaliamos 2 hospitais no Ceará, 2 hospitais em São Paulo, um hospital lá em Curitiba, e de 366 amostras avaliadas em 352 pacientes, nós tivemos 16% de diagnóstico de C. diff na nossa casuística. E nós tínhamos um critério muito restrito de 3 episódios, no mínimo, de diarreia em 24 horas. E aqui nós estamos avaliando apenas casos hospitalares, sem avaliação da comunidade. Nós também não encontramos 9 pacientes com toxina binária, não encontramos nenhum caso com deleção. Todos os nossos isolados, até o momento, são sensíveis a metronidazol e vancomicina, todos resistentes a ciprofloxacino, e nós decidimos continuar usando o metronidazol na nossa casuística, apesar do que eu vou mostrar no final, do que o guideline americano recomenda. Nós tivemos 75% dos nossos pacientes usando o metronidazol oral, com 74% de cura, e os casos que se encaixavam em casos graves, aí sim nós prescrevemos vancomicina, e não tivemos nenhum óbito, nem no grupo metronidazol, nem no grupo vancomicina, devido à doença por C. difficile. E encontramos 10 diferentes STs, mostrando aqui a diversidade das cepas que circulam aqui no Brasil. E aqui eu marquei o ST42, que foi o mesmo encontrado em Minas Gerais, é o que está sendo mais frequente na nossa casuística, tanto aqui em São Paulo quanto no Ceará. É isso o ST. Voltando para o diagnóstico, acho que é importante sempre para os alunos, residentes aqui presentes, ter uma avaliação crítica dos guias, porque até perguntaram para a professora Thais sobre a associação, de quinolona com beta-lactâmico, e tem que tomar cuidado que nem sempre o grau de evidência é 1A, e nem sempre o que está sendo descrito lá fora, como eu já mostrei para vocês, vai ser útil para a nossa realidade. Então, é importante saber o que circula no nosso país. E aqui eu vou comparar da sociedade americana com a europeia, vou falar um pouquinho mais de dados brasileiros de resistência e de métodos de diagnóstico. Então, o guideline americano ele foi feito por 14 profissionais
que avaliaram epidemiologia, controle de infecção e microbiologia, o grau de evidência, que foi a classificação baseada no GRADE. E isso é muito importante, porque saiu um novo guideline, que eu vou mostrar para vocês, da Sociedade Americana de Microbiologia agora, esse mês. E o que eles falam é que é muito importante essa análise pré-analítica de qual paciente nós devemos pedir o teste. Então, que deve ter presença de diarreia de 3 ou mais episódios, ou megacolo, ou uma ileite grave, para um teste laboratorial confirmatório ou evidência de pseudomembrana no exame endoscópio. Colonoscópio, que atualmente é mais raro de ser indicado. O guideline americano ele define doença grave de uma maneira muito simples, que é a presença de leucocitose maior ou igual a 15.000 ou creatinina sérica maior que 1 para doença grave. Doença fulminante, choque, instabilidade hemodinâmica ou ilho ou megacolo. Por que é importante? Porque a terapêutica deve ser baseada nesse critério de gravidade. Existe um programa em que eu posso jogar os dados no meu paciente e ter um score de gravidade. No nosso estudo, nós estamos utilizando esse programa, que vai dividir a gravidade baseada no score, que vai levar em consideração mais dados clínicos do paciente. É como se fosse um SOFA ou um SAPS da terapia intensiva, esse é um score de gravidade para a CDIF. A indicação de testagem é muito importante, então, ter a definição do que é diarreia. Aqui no Hospital das Clínicas, eles não aceitam fazer o teste se tem fezes formadas. Então, é muito importante levar em consideração também incidência local, fatores de risco e a acurácia dos testes disponíveis. Então, lembrar que o paciente também pode estar colonizado por CDIF. E os dados de colonização, tem até um trabalho brasileiro, mostram que pode variar de 3% a 26%. Então, o paciente pode ser colonizado, estar assintomático e pode permanecer colonizado após o tratamento. 5% a 7% de idosos em instituições de longa permanência estão colonizados, e no Brasil, esse trabalho publicado ano passado mostrou 4% de colonização em pacientes assintomáticos. Aqui, olhando o algoritmo da Sociedade Americana, de novo, aqui eles falam explicitamente que tem que ter mais de 3 fezes mal formadas em 24 horas para indicar o teste. Se não tem por que indicar. Se tem, poderia começar por um teste bem sensível, que é um teste baseado em amplificação de ácido nucleico, o PCR, ou um teste de toxina, que eu vou mostrar a seguir, que poderia ser a detecção de antígeno do GDH, mais toxina, ou de forma a ir avaliando o que está acontecendo com os testes. Aqui é só para mostrar que sempre as pessoas reclamam no Brasil da sensibilidade do método de ELISA, utilizado em grande parte dos hospitais. E aqui eu mostro para vocês que, dependendo do teste, a sensibilidade vai ser muito ruim, que é o que acontece nos hospitais públicos, porque nós terminamos comprando os testes mais baratos. E aqui, variando de menos de 50% a sensibilidade do método de ELISA, baseado em métodos imunoenzimáticos. Entretanto, alguns estudos mostram que pode ser maior que 90%. Então, se usarmos bons métodos para a detecção de toxina por meio de ELISA, nós vamos ter uma sensibilidade muito boa. O que a Sociedade Europeia, e aí eu prefiro o guideline da Europeia, mostra? Mostra que, se usarmos um método muito sensível, como amplificação de ácidos nucleicos ou do antígeno, que lembrar que aqui eu não consigo diferenciar se a cepa é produtora ou não de toxina, porque a amplificação do ácido nucleico vai estar amplificando o DNA de qualquer cepa, e o GDH, que é o antígeno, presente também em cepas não produtoras de toxina. Mas eles são extremamente sensíveis. Então, se o resultado for positivo, eu vou para um segundo teste para ver se a cepa é produtora de toxina. Se a cepa é produtora de toxina, eu vou considerar, então, que provavelmente meu paciente tem CDIF. Se esse teste supersensível, que é a amplificação de ácido nucleico ou GDH, for negativo, eu não preciso continuar o screening do meu paciente. Tá? Então, aqui eu já paro de pesquisar. Se o meu teste é positivo, supersensível, eu tenho aqui a toxina negativa, eu posso avaliar o que está acontecendo com o meu paciente. E aí eu precisaria do teste padrão ouro, raramente disponível no Brasil, que é avaliar a cultura toxigênica, que é bem mais complicado de ser feita.
tá? Porque todos esses testes, nenhum deles vai ser 100% sensível e nem 100% específico. Então, se a minha suspeição é muito grande, muito alta, eu acredito que meu paciente tenha realmente diarreia para o C. diff, eu deveria usar o padrão ouro, que nem eu faço, não é raramente disponível, tá? No Brasil e mesmo no resto do mundo. Aqui são exemplos, só para mostrar que existe esse cromo-agar, que consegue identificar a presença do C. diff, mostrando colônias pretas, e aqui é o teste, que é um teste rápido, que é o Quick Test, que identifica o antígeno, o GDH, mais a toxina em menos de 1 hora, e é bem barato. Então, eu acredito que, para a realidade brasileira, esse teste é um teste muito útil, porque ele é menos de R$100 e já consegue utilizar um método muito sensível, que é o antígeno, o GDH, e confirmar a presença da toxina. E é rápido, e pode ser feito point of care. Aqui é só para mostrar que esse é o que saiu agora, da Sociedade Americana, que avalia apenas qual seria realmente a possibilidade de usar só um método ultrassensível de amplificação de ácido nucleico, ou PCR, sem utilizar os outros métodos. Qual seria a validade disso? Então, eles revêem toda a literatura e eles começam mostrando que existem pouquíssimos estudos que utilizam as três metodologias, apenas 9. Então, eles questionam isso. E, quando nós olhamos esses estudos, quase nenhum estudo utilizou o que é considerado o padrão ouro, que seria a cultura vendo mesmo se a cepa é toxigênica ou não. Então, tem esse primeiro problema na literatura. E muitos estudos avaliando apenas os métodos de amplificação de ácido nucleico. E alguns estudos, só 12, vendo o antígeno, o GDH, mais ácido nucleico. E aí eles discutem, então, que, como já era esperado, e é isso que a gente viu no nosso próprio estudo, que nós tivemos discrepâncias entre os métodos que eu não apresentei para vocês, é que, quando eu uso os 3 métodos, o que acontece? A minha sensibilidade vai diminuir, tá? Mas vai ser muito mais específico o fato de eu usar um algoritmo que tem os 3 métodos. Então, eu estou usando um método ultrassensível, né, que é o PCR, e, além disso, eu estou usando o GDH e mais a produção da toxina. Com isso, eu vou diminuir a minha sensibilidade. Quando eu uso apenas um método de amplificação do ácido nucleico, a minha sensibilidade fica de 94, 95, tá? Muito alta. Entretanto, eu não sei se a cepa é produtora ou não da toxina. Eu só amplifiquei ali, né, o DNA. Agora, essas são as questões ainda controversas. O que nós precisamos? Precisamos, na minha opinião, de um teste rápido, barato, que identifique, como exemplo, o antígeno, o GDH mais a toxina, ou quem consegue fazer um PCR barato, o PCR mais a toxina. Agora, o que está bem claro, né, recomendação forte, com moderado grau de evidência, é que não devemos repetir o teste antes de 7 dias do mesmo quadro de diarreia. Não devemos realizar testes em pacientes assintomáticos, a não ser que o façamos por uma questão epidemiológica. Já tem centros fazendo para avaliar, por exemplo, todos os pacientes antes do transplante de medula óssea pelo risco de transmissão entre pacientes. São estudos epidemiológicos, não para tratar, mas sim para colocar em precaução de contato. Repetir teste para controle de cura também não deve ser feito, até 60% permanecem positivos. Então, isso já está bem claro. O que mudou? Sim, repetir teste em caso de mudança do quadro clínico que aumente a suspeita de infecção por C. diff. Por quê? Eu vejo isso no meu dia a dia com o próprio estudo que nós estamos conduzindo. Fazemos, no primeiro momento, o paciente que usou antibiótico, tá, com mais de 3 fezes, às vezes líquida, com uma diarreia importante, vem negativo os 3 testes, que nós fazemos os 3. Esse paciente permanece internado. Permanece, no caso, aí, neutropênico e uso de antibiótico. E a diarreia não resolve. Depois de 7 dias, eu repito novamente, porque ele ainda continua sendo um paciente de alto risco, com uma forte suspeita clínica. Ainda não tenho os dados para falar, em alguns poucos casos, nós tivemos o resultado positivo na segunda, tá? Então, só nessa situação é que seria interessante repetir o teste. E a colonoscopia? Atualmente, com toda essa gama de testes, cada vez mais nós realizamos menos a colonoscopia, mas ela também era, no passado, um exame muito realizado, tá? Pelo risco, também terminamos não fazendo. Em relação ao tratamento,
esse primeiro ponto, que é bem importante, recomendação forte, moderado grau de evidência, nós não conseguimos fazer. Nesse momento, eu estou com um caso usando quinolona, até que a Thais participou da discussão na sexta-feira, que veio positivo e nós ficamos. E agora, vamos suspender? É um paciente que está com uma infecção de partes moles por uma E. coli muito sensível, que a quinolona seria uma boa opção. Aí ficamos em dúvida, né? Se a paciente não melhorar, vamos trocar para um antibiótico endovenoso. O que vai fazer, né? Iniciar tratamento empírico se demora da confirmação laboratorial ou infecção fulminante, também recomendação fraca, com baixo grau de evidência. E aqui que começa o questionamento, né? E o que diferencia o guia americano do europeu. Então, no guia americano, o que eles recomendam, né? Primeiro, dividir o episódio, se grave ou não grave, naquela característica bem fácil de usar leucocitose e creatinina. Se é não grave, aqui eles recomendam a vancomicina também, e nós discordamos disso. Tá? A fidaxomicina, que não é disponível aqui no Brasil, e o metronidazol também poderia ser recomendado 3 vezes ao dia. Lembrar que o metronidazol sempre via oral. O EV só quando tem megacolo e não tem outra opção. E aí eu até coloquei uma carinha sorrindo, que o guideline europeu já coloca que, nessa situação de caso não grave, eu poderia usar o metronidazol via oral 3 vezes ao dia. Lembrar que 10 dias do tratamento, atualmente, grau de evidência 1, e aí coloca a vancomicina nessa situação de não grave como B1 e a fidaxomicina como B1 também. Tá? O episódio grave aí é diferente, né? De novo usando o critério da leucocitose acima de 15.000 e creatinina sérica acima de 1,5, vancomicina 125 mg 4 vezes ao dia, grau de evidência forte, a fidaxomicina 200 mg 2 vezes ao dia também forte. Em episódio fulminante, que é hipotensão, choque, ilho, megacolo, vancomicina oral muitas vezes não é possível, então teria que fazer enema, nós temos experiência com isso também. E aqui entraria o metronidazol EV, que é o único que tem concentração adequada no intestino para conseguir resolver a infecção. Mas o grau de evidência para essas condutas, exceto a vancomicina oral, o enema e o metronidazol EV, é forte a moderado. Aqui o guia europeu, a mesma recomendação bem semelhante, tá? E aí eu questiono se nós devemos simplesmente reproduzir o guia americano para a nossa realidade, baseado nos dados que eu mostrei para vocês. Que até agora temos um relato em Porto Alegre desse ribotipo, nossas cepas são todas sensíveis, então será que devemos, já de cara, dar para os não graves a vancomicina? Qual seria o impacto disso? Teríamos um problema com enterococo resistente a vanco, com Staphylococcus aureus resistente a vanco? O que poderia acontecer? Então, dados brasileiros de sensibilidade, eu já mostrei alguns. Isso aqui foi uma tese conduzida pelo Jorge Sampaio e o professor Nicodemo aqui na USP, mostrando, então, que, na realidade, o que eles encontraram foi o oposto, um MIC mais elevado da vancomicina, apesar de sensível ainda, né? E uma sensibilidade muito boa do metronidazol. Então, a visão crítica é exatamente essa, que nós não devemos simplesmente reproduzir, mas devemos olhar a nossa realidade, né? E, no caso, então, de uso em casos não graves da vanco, nós questionamos, mas devemos lembrar da vanco também na situação de recaída ou recorrência, e aí sim indicado, apesar de baixa evidência, né? Nessa situação também poderíamos usar. E aí já entra também uma outra possibilidade na segunda recorrência, que seria de transplante fecal, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, primeira recorrência, de cara já deveria ser a vancomicina, e tem um regime de fazer uma dose de pulso terapia, a fidaxomicina que não temos disponível, e o transplante fecal a partir da segunda recorrência. Tá? O guideline europeu não muda muito, exceto que devemos lembrar que a recorrência muitas vezes não é por resistência ao metronidazol, mas sim por uma falha por questão do hospedeiro, do próprio paciente, e por essa razão eles colocam que a primeira recorrência ainda poderia tentar o metronidazol, isso no guia europeu. No restante, não muda muito em relação ao americano.
Esses dados, entretanto, são baseados em estudos retrospectivos, e por isso que o grau de evidência é baixo. Aqui é só um exemplo de um dos maiores estudos publicados em 2017, que mostra, sem diferença significativa, comparando o metronidazol e vanco, na recaída, entretanto, menor mortalidade nas formas graves no grupo vancomicina. O transplante fecal vem sendo utilizado no mundo inteiro. Na Europa tem banco de fezes, Estados Unidos tem cápsula de fezes, mas deixar claro que seria no caso da recorrência. Então, o grau de evidência no guia europeu nessa situação de recorrência é grau de evidência A1. Existem vários trabalhos. Esse é um estudo da Silvia Munhoz, publicado no CID ano passado, que mostra que é possível fazer o transplante fecal em imunodeprimidos, que é seguro, apesar de que houve falha, em até 23%. Aqui é um trabalho brasileiro do grupo do Einstein, mostrando que eles fizeram em 12 pacientes o transplante, é uma das maiores casuísticas brasileiras, e geralmente utilizam os doadores familiares, e fizeram por enteroscopia, segmento de 6 meses com apenas uma recaída. E aqui uma outra revisão sistemática mostrando 6 estudos nos Estados Unidos, Canadá, um randomizado, com 213 episódios, com resposta em 285 pacientes com transplante de fezes. Eu já estou terminando, só mostrando que este ano já começaram a criticar o transplante fecal, porque até então não tínhamos um segmento por anos para ver o que aconteceria com essas pessoas, se poderia ter alguma manifestação de doença crônica. Então, já começaram a publicar alguns editoriais. No guia do HC, nós terminamos fechando que na infecção primária não grave, a primeira infecção metronidazol, 500 mg, via oral 3 vezes ao dia, mas deixamos como esquema alternativo a vancomicina. No Brasil, temos a dificuldade de comprar vancomicina, ela precisa ser manipulada na farmácia. Infecções graves, casos confirmados, vancomicina, 125 mg, 4 vezes ao dia. Infecção fulminante, aí também seria a vanco e considerar o enema com vanco metronidazol EV. E a mesma situação, e aqui já colocamos a possibilidade de transplante fecal, entretanto, não está padronizado. Já tem discutido o protocolo, mas não temos ainda como realizar por uma questão aí de CRM, que considera que isso é off-label e se seria um ato médico ou não. Gostaria de agradecer à equipe aqui do nosso grupo do guia, em particular a Laína, aqui presente, que ela foi a responsável pela revisão da parte da terapia apresentada nesse guia, e, baseado nessa revisão, é que fechamos aquela conduta. Obrigada.